Estende suas mãos para cá, por favor. Pai de amor, nós queremos te louvar, te agradecer, Deus. Obrigado pelos louvores maravilhosos. Obrigado, Deus, pela tua graça. Obrigado pela tua presença. Obrigado, Pai amado, porque o Senhor está aqui neste lugar. Obrigado porque o Senhor está nos lares dos teus filhos que nos assistem. Eu quero te agradecer, ó Pai, porque nós iremos ouvir uma palavra maravilhosa, a qual o Senhor já colocou, Deus, no coração da minha esposa. Use ela, Pai amado, com poder e autoridade, eu lhe peço. Que o Senhor possa fazer algo maravilhoso em nosso meio nesta noite. Te louvamos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, amados. Eu louvo a Deus por mais esta quarta-feira, por mais essa oportunidade. É com muita honra, privilégio estar aqui, com alegria, principalmente de ver os irmãos aqui, porque eu estava comentando isso com o Jair e a Stefânia, que são algumas quartas-feiras que a gente tem vindo só, e pastor Isabel e Vilma, que também de vez em quando vem de terça-feira, sabe como é difícil pregar sozinha para a igreja. Eu quero saudar os irmãos que estão em casa, vocês são mega importantes para nós, mas quando vocês estão aqui, vocês fazem total diferença. Amém? Eu creio e profetizo que o Senhor abençoe a sua vida aí onde você está, na sua casa, mas eu também desejo que aqui nós sejamos grandemente abençoados, porque é bom demais estar aqui. E eu não sei se vocês já perceberam, mas nós temos 3 quadrinhos que nós temos aqui na igreja com versículos a respeito do templo, da igreja. E eu acho que nesses dias nós estamos vivendo literalmente esses versículos. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Melhor é um dia na tua casa do que 1000 em outro lugar. Gente, realmente é bom demais estar aqui, mas é bom estar com os irmãos, porque o Senhor se alegra quando nós estamos juntos, congregando, quando nós estamos diante um do outro, mesmo sem nos abraçar ainda. Mas só de estarmos aqui, de sentirmos e olharmos, poder olhar um nos olhos dos outros, poder nos cumprimentar, conversar um pouquinho, já é maravilhoso. Então eu louvo a Deus e realmente é uma alegria estar aqui. Principalmente porque vocês estão aqui hoje, amém? E eu quero agradecer a presença da irmã Silésia, a pastora Isabel, diaconisa Fausta, irmã Maria, evangelista Vilma, Jair e Estefânia. Muito obrigada, meu esposo, pastor Paulo, por estarem aqui conosco, por terem aí separado este tempo para estar na casa do Senhor, por ter sido ousados de estar aqui, amém? Eu quero trazer uma palavra para nós, Débora também, que agora que ela entrou aqui na igreja, agradeço por você estar aqui, Deus te abençoe. Trazer uma palavra que eu fiquei lutando um pouquinho com Deus para pregar. Falava, não, Senhor, não é possível que o Senhor quer que eu pregue isso, porque é uma coisa tão corriqueira, né? Um negócio tão... Todo mundo já leu, todo mundo já viu, todo mundo já conhece. Inclusive as pessoas costumam ler este salmo, ou melhor, não leem este salmo. Deixam a Bíblia aberta sobre a estante, o rack, enfim. Estamos falando do Salmo 23, para tirar esse suspense. E aí eu falei, não é possível, e o Senhor insistindo que era isso. Aí ontem a pastora Isabel abriu o culto da tarde com este salmo. Falei, tá vendo, Deus? Não é para eu pregar. Aí ele disse assim para mim, bem alto, eu pude escutar. Não te mandei eu? Então vai e faça a minha vontade. Eu quero pedir que você se assente, porque nós vamos ler versículo a versículo e a gente vai conversando sobre eles. Foi assim que o Senhor falou ao meu coração e é assim que eu gostaria de transmitir aos irmãos, de compartilhar com os irmãos. O Salmo 23, então, como eu disse, muitas pessoas que não conhecem ao Senhor têm este salmo como um amuleto. Abrem a Bíblia para deixar dentro de casa como se fosse uma maneira de proteção, né? Como se fosse uma maneira de lembrar que tem ali uma Bíblia e que tem ali um salmo aberto. Mas eu queria contar uma novidade para vocês. Só de a Bíblia estar lá aberta, se você não ler e não crer e praticar aquilo que ali está escrito, de nada tem valor. Apenas está lá pegando pó. Então, eu convido você, se você tem aí na sua casa uma Bíblia, está aberta no Salmo 23, vamos agora ler cada versículo e vamos meditar,
porque assim diz Deus para nós, que nós devemos meditar na palavra dele todos os dias. E como nós ouvimos aqui o pastor Paulo pregar no início deste culto, a Bíblia é que nos dá vida, não somos nós que damos vida a ela. Então é a Bíblia que nos lê, ele trouxe essa expressão. E é isso que eu creio também. Quando nós realmente nos debruçamos em cima do livro sagrado, que é a Bíblia, com desejo de ouvir a voz de Deus, o Senhor literalmente fala conosco. Amém? Então vamos começar com o primeiro verso. E aí eu queria lembrar que este salmo foi escrito por Davi, e que Davi era um pastor de ovelhas. E aí quando Davi começa este salmo, ele se coloca no lugar da ovelha. E ele declara que o Senhor é o seu pastor. Porque uma ovelha sem o seu pastor, ela não anda, não caminha, não tem direção, não sabe para onde vai, não se alimenta, não bebe, não tem a sua lã tosquiada para renovar. Enfim, sem o pastor, a ovelha está perdida. Então, Davi declara ao Senhor, e eu gostaria de convidar que nós fizéssemos isso. Declarar que o Senhor é o nosso pastor, é aquele que nos guia, é aquele que nos orienta, é aquele que nos direciona, é aquele que nos alimenta, é aquele que sacia nossa sede, é aquele que renova nossa esperança, que nos enche de paz, de perseverança, de amor, de compaixão. Este é o Deus que nós servimos. Então ele já começa o salmo dizendo: o Senhor é o meu pastor. Esta é uma declaração de dependência. De olhar para o nosso Deus e dizer o quão grande, o quão poderoso Ele é. Mas principalmente, como nós cantamos aqui, nós precisamos e dependemos dEle totalmente para tudo o que formos fazer. Amém? E ele diz que nada me faltará. Quando Davi está falando que nada faltará para ele, realmente nada, não só material, mas também espiritual, e principalmente aflições, tribulações, dificuldades, nada. Ele não está especificando, não me faltará pão, não, ele está dizendo que nada. Então realmente nada vai nos faltar. Mas o nosso pastor está conosco. Pode acontecer, pode surgir situações. Por exemplo, nós estamos vivendo um momento em que nós não sabemos quando vai acabar. Mas enquanto isso, nós precisamos olhar para o céu e dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém? Seguindo aí os versos, ele diz: ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma. Por mais que estejamos passando por situações, tribulações, dificuldades, seja lá qual for a nossa dor, o nosso sofrimento, nós temos um pastor que após cada luta, cada prova, cada tentação, ele nos leva a pastos verdejantes. Ele nos leva, como disse o pastor Paulo na semana passada, ele nos dá a paga de tudo aquilo que nós sofremos por ele. Então ele envia os seus anjos para nos alimentar, para saciar a nossa sede, para refrigerar a nossa alma. Ele nos entrega a paz que excede todo entendimento, mesmo em meio à pior das tempestades. Ele, só Ele, pode consolar os nossos corações.
Nós temos sim que pedir ajuda da medicina. Nós precisamos dela, porque o Senhor deu sabedoria aos médicos. A ciência só existe por causa de Deus. Mas o Senhor é o que dá a última palavra. É Ele que nos leva junto a ribeiros. É Ele que nos faz então relembrar que as suas promessas serão cumpridas e nós ficamos como quem sonha. É Ele que nos leva junto às águas de descanso. Refrigera a nossa alma pelo seu Espírito Santo. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ah, amados, semelhante às ovelhas, muitas vezes no meio do caminho, da jornada, alguns de nós somos levados a nos deixar desviar do rebanho. Somos deixados cair em tentações pelos pecados e paixões desse mundo. E aí, por consequência disso, nos deparamos diante dos abismos, dos precipícios desse mundo. Mas nós temos um pastor. E a Bíblia também diz que ele deixa as 99 e vai atrás de mim e de você, buscar a nós, quando nós estamos à beira do abismo, já prontos para cair. O Senhor vem e nos resgata. O Senhor vem e nos toma pelo seu braço e nos ajuda e volta a nos guiar pelas suas veredas. Vem nos dar orientação, a direção, sara as nossas feridas, cura as nossas enfermidades, derrama o óleo, o bálsamo de alegria sobre as nossas vidas e nós continuamos seguindo o nosso pastor. Só Ele pode nos guiar. Só Ele tem a direção. Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Amém? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ah, que verdade maravilhosa, queridos. Realmente há situações na nossa vida que parece que nós estamos passando por um vale de sombra da morte. E literalmente muitas pessoas neste momento estão passando pelo vale da sombra da morte. Mas, amados, nós precisamos lembrar que o nosso pastor entregou a sua própria vida pelas ovelhas. Ele é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Ele estará conosco todo o tempo, seja qual for a situação. Ele nos prometeu pela sua palavra que estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos, como diz lá em Mateus 28:20. Seja qual for a vontade de Deus para com a vida de cada um de nós, não sabemos se daqui 5 minutos estaremos vivos. Não sabemos o que será de nós, mas temos uma certeza que Jesus estará conosco em cada segundo de nossas vidas, aqui na terra e também no céu. Então podemos até passar pelo vale, mas nós estaremos certos de que Ele está conosco. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Nós somos guiados pelo nosso pastor. Amados, o medo vai chegar até nós. Nós não temos como impedir. E são reais neste mundo os perigos que nós enfrentamos. Às vezes, amados, este medo faz com que nós duvidemos das promessas de Deus para as nossas vidas.
Esqueçamos que o Senhor prometeu, que o Senhor morreu e ressuscitou para nos salvar. Mas o bordão e o cajado do Senhor nos protegem, nos recolhem de volta, nos trazem ao arrependimento. Quando nós estamos íntimos do pastor, bem próximos dele, nós podemos ouvir a voz, nós conseguimos enxergar o bordão e o cajado, então nós continuamos firmes no caminho que ele já traçou para nós. Eu sei que muitas vezes o medo tenta nos impedir, mas nós não podemos esquecer que nós temos um pastor que nos orienta, que nos guarda, que nos guia, e que se nós estivermos atentos à sua voz, nós seremos protegidos, nós seremos guardados, nós seremos consolados pelas tuas palavras doces, de amor, de misericórdia, de consolo, de renovo, de conforto para as nossas vidas. Quando nós desejamos ouvir o nosso pastor verdadeiramente, ele fala, ele guia, ele ouve e nos orienta. Ele ouve e sofre a nossa dor. Ele intercede por nós. Ele é o nosso advogado fiel. Esse é o nosso pastor. Não importa qual seja a nossa causa. As palavras doces do Senhor nos dão coragem, nos dão ousadia, nos confortam, renovam a nossa fé e nós conseguimos seguir adiante, seguindo o bom pastor. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Ele é justo, ele é fiel. Nada passa desapercebido pelos olhos do nosso pastor. Ele está vendo tudo o que nós temos semeado aqui. E nós iremos colher. E aos que vencerem, aos que obedecerem, ele ungirá com óleo de honra. Ele nos regará com alegria, substituirá o nosso choro em riso e fará transbordar o nosso cálice de alegria, de gratidão. Oh, glória ao teu nome, Senhor. Esta alegria vem do Espírito Santo e nós nada podemos comparar aqui na terra com esta sensação de estar próximos do pastor e ouvir a sua voz doce de consolo. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Para finalizar o salmo, Davi deixa mais uma preciosa lição para nós, que ao nosso lado, todos os dias, caminharão conosco duas companhias que são fundamentais para a nossa vida. A bondade do Senhor, que mesmo sendo maus, Ele cuida de cada um de nós com bondade. Ele é tão bom que mesmo em meio à nossa incredulidade, à nossa falta de fé, o nosso desespero, Ele age em nosso favor. E Ele também caminhará conosco a sua misericórdia. Mesmo sem merecer, mesmo muitas vezes duvidando das suas promessas, Ele se compadece de nós, como também cantamos aqui,
Como um pai se compadece dos filhos, ouvimos no salmo de abertura. O Senhor se compadece de nós e age ao nosso favor com misericórdia. Só Ele pode nos salvar. Só Ele pode perdoar os nossos pecados. Só Ele pode nos guiar, nos direcionar e nos ajudar em qualquer que seja a situação que estejamos passando. O medo é algo tão sério que ele paralisa as pessoas. Ele deixa as pessoas doentes, com síndrome do pânico, depressão e tantas outras enfermidades, até câncer ele pode causar. Mas Jesus diz na sua palavra que ele venceu o mundo. Então nós podemos crer que nós, juntamente com eles, podemos vencer sim o medo que chega até as nossas vidas. Eu gostaria de deixar alguns versículos para vocês, que o Senhor trouxe ao meu coração e eu fui anotar, porque decora eu não lembro, mas eu vou na Bíblia e vou buscar. Então, se você quiser anotar para você lembrar depois, e cada vez que você tiver necessidade, diante de uma situação que te apavora, que te amedronta, declare para que o mundo espiritual ouça, para que Satanás ouça que o Senhor deixou para nós. Salmo 112, versículo 7, diz assim: não temerá más notícias, seu coração está firme, confiante no Senhor. Hebreus 13, verso 5, diz assim: conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Segunda carta a Timóteo, capítulo 1, verso 7, diz: pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio, em algumas versões de autoridade. Evangelho de Mateus 14, verso 27, diz assim: mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Primeira carta de João, capítulo 4, verso 8, diz assim: no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Isaías 41, os versos 10 e 13, diz assim: por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e eu o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Verso 13. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela sua mão direita e diz a você: não tema, eu o ajudarei. Salmo 56, 3, diz assim: mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Amém? As tempestades da vida virão, amados. Não temos como impedir. Mas o nosso pastor nesta noite vem dizer para nós que ele estará conosco em todo o tempo. Ele nos livrará, ele estará dia a dia,
cada minuto, segundo da nossa vida, o Espírito Santo está conosco, nos ouvindo, nos guiando, nos dando consolo, nos dando palavras. Às vezes parece que Deus está demorando. Parece que essa pandemia já deveria ter acabado, porque nós oramos tanto, nós fizemos campanha, nós jejuamos, nós clamamos. Mas, amados, o nosso Deus não tarda e não falha. Todas as coisas estão debaixo das suas potentes mãos e tem tempo certo para começar e para acabar. Só que nós não sabemos. E ele nem tem que dizer. A Bíblia mesmo diz que o dia que o Senhor vai voltar, virá como ladrão. Porque se ele avisasse, amados, a gente ia se converter só no último dia. Então, nesse tempo de pandemia, ele quer que a gente esteja firme o tempo todo. Mesmo sem saber quando vai acabar, confiando, crendo que mesmo se passarmos por um vale da sombra da morte, Ele estará conosco. Às vezes parece que Deus está em silêncio, mas é aí que Ele vem e faz um milagre maravilhoso. Nós temos tantos exemplos na Bíblia. Eu já preguei aqui sobre a morte de Lázaro. O Senhor Jesus o ressuscitou depois do 4º dia. Nós vemos a vida de Jó, que estava prestes a morrer, porque ele estava com uma doença horrível. Mas o Senhor o restaurou por completo e deu dupla honra na vida dele. Restituiu tudo que ele perdeu, não sei quantas vezes mais. E é isso que o Senhor tem para nós. Aqueles que esperam, que confiam, que têm o Senhor como pastor, que depende dele, que espera nele, que precisa dele, será guardado, será guiado, será direcionado. Só ele tem poder para curar. Só ele tem poder para libertar, para ressuscitar, para salvar, para perdoar pecados. Só ele pode nos ajudar a vencer qualquer que seja a situação. E não podemos esquecer das suas promessas, porque através delas nós temos ousadia para continuar. A palavra ousadia significa ter coragem de fazer aquilo que a maioria não tem e que a gente nem sabe o que vai dar. Isso é ser ousado na palavra de Deus. É crer num Deus que a gente não vê, mas que a gente sente. É crer num milagre que a gente não viu ainda, mas a gente já pode agradecer e pode crer e confiar que Ele está agindo em nosso favor. Então que esta palavra possa cair no seu coração da mesma maneira que comigo fez. E restaurar a minha fé. E restaurar a tua esperança. Que o Senhor possa te renovar a coragem nesta noite de continuar seguindo. Ele está agindo sim, Ele está trabalhando por nós sim, mas enquanto isso, nós precisamos continuar ouvindo a voz do pastor, para que não venhamos a cair nos precipícios dessa vida. Precisamos continuar seguindo, de olho no bordão e no cajado do nosso Senhor Jesus Cristo. Só Ele pode nos guiar. Só Ele pode nos conduzir para a vida eterna. Então que nós possamos continuar firmes. Que nós possamos ser encorajados e ser ousados. Não tenha medo. Quando o medo chegar, recita esses versículos para ele. E fala, aqui não, medo. Aqui não, você não vai me paralisar. Eu vou continuar, porque o meu pastor estará comigo todos os dias da minha vida. Amém? Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Amém? Que você receba essa palavra no seu coração e possa
continuar firme, se alegrando na presença do Senhor e com desejo de ouvir a voz do seu pastor todos os dias da sua vida. Amém?